Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que tempo precioso estamos vivendo nesses dias. E eu sei que você, nesse exato momento, está sendo alcançado aí na sua casa, porque a palavra do Senhor não está presa. Aleluia. Rejeite essa mentira do diabo. Deus não está preso em lugares. Deus não está limitado pela distância. Ele está aí, anjos estão cercando sua casa. Arei, eu amei, alas. Anjos estão cercando esse ambiente agora. Romane, que manada, turicai, alabastei. Oh, por um minuto levante a sua mão e glorifique a Deus. Por um minuto saia deste ambiente de preocupação, de bloqueio, de limitação, e receba da parte do Pai. Algo tremendo está acontecendo, aleluia. Algo tremendo está acontecendo, aleluia. Algo tremendo está acontecendo, aleluia. Vai dando glória a Deus aí, querido. Vai dando glória a Deus aí. Vai dando glória a Deus aí, aleluia. Abre comigo tua Bíblia em Êxodo capítulo de número 20. Uma atmosfera tremenda está tomando conta da nossa vida agora. Uma atmosfera poderosa está tomando conta do nosso ambiente de culto agora, aleluia. Tem um culto na tua casa, a igreja está na tua casa, a vida está na tua casa. O poder, a graça e a transformação estão aí na tua casa. Eu quero ministrar com liberdade hoje, para que você experimente algo grande da parte de Deus. Êxodo capítulo de número 20, verso de número 18, diz a Bíblia: vendo-se o povo diante dos trovões, e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância, e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês, e os livre de pecar. Não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês, e os livre de pecar. Dependendo de para onde você está olhando, isso pode te afastar da presença de Deus. Dependendo daquilo que você tem dado ouvidos, isso pode aumentar a sua distância entre você e Deus. Tudo aquilo que te distrai na vida espiritual, eu estou aqui agora por meio da fé declarando, está sendo rompido. Eu vejo anjos com espadas em batalha nesta hora, para romper aquilo que tem sido a distração da tua vida espiritual. Portanto, levante a tua mão agora e diga comigo: Senhor, envia hoje aqui em minha casa teus anjos poderosos. Declare comigo: Senhor, conforme está escrito, me reveste hoje da tua armadura, dá-me o teu escudo e a tua espada para esta batalha desta noite. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer amém? Guarde isso. Dependendo de para onde você olha, o que você ouve, ou o que você vê, cria distância, gera distância. Se nós nos deixarmos intimidar pelo ambiente, se nós nos deixarmos intimidar pelo ambiente assustador, podemos criar conceitos errados sobre Deus. O que acaba de acontecer agora é que Deus dá os mandamentos ao povo de Israel em Êxodo capítulo de número 20. Moisés está recebendo as placas com as pedras da lei, os 10 mandamentos.
O ambiente em torno daquilo é assustador. O ambiente em torno daquilo é assustador. A imagem era de um monte pegando fogo, de relâmpagos e raios, de sons estridentes. Era um ambiente assustador. E aí vai o meu primeiro conselho para você, quando estiver em um ambiente assustador: cuidado onde você vai focar. Cuidado com o que você vai ouvir. Cuidado com o que você vai pensar. Cuidado com aquilo que você vai permitir te influenciar. De repente, aquele ambiente assustador, a Bíblia diz que eram raios, trovões, fogo e fumaça. O povo fica com medo. O povo fica com medo. Observe o verso de número 18 na sua Bíblia. Todos tremeram assustados. Todos tremeram assustados. E qual o resultado disso ainda no verso 18? Veja comigo. Todos tremeram assustados e ficaram à distância. Por favor, marque na tua Bíblia, essa é uma palavra-chave: distância. Note comigo a sequência. Número 1, distração. Número 2, sentimento. Número 3, distância. Em primeiro lugar, eles começaram a se distrair com o que eles estavam vendo. O resultado disso é que dentro deles criou-se um sentimento de medo. E o sentimento de medo provocou distância. Distração, sentimento de medo, distância. Me parece como Adão no jardim do Éden. Lembra disso? Ouvi a tua voz e tive medo. Ouvi a tua voz e tive medo. E de onde veio esse medo? A Bíblia diz que a primeira consequência do pecado foram os olhos que se abriram. Foram os olhos que ou seja, eles perderam a visão que tinham. E agora estavam tomados de medo. E por isso procuravam tomar distância. Quando a gente permite que os nossos sentimentos sejam corrompidos, distorcidos, então aquilo que os distraiu também distorceu. E aquilo que distorceu provocou distância. Aquilo que os distraiu também os desconstruiu. E ao estarem desconstruídos, quiseram se afastar. E essa tem sido a condição de muitas pessoas. Sabe, você tem se distraído com tantas coisas, que o último momento da sua vida é um momento de distância, de afastamento das coisas espirituais. E eu vim aqui hoje te dizer: a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus continua aí, viva e eficaz, penetrante como uma espada. Uau! Penetrante como uma espada. Distraídos, começa a nascer aqui uma ideia religiosa. Qual é a ideia religiosa? Verso de número 19. Qual a ideia da religião? Religião, religare, um intermediário, um mediador. Começa a nascer uma ideia de religião. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Começa a nascer, por causa da distância, da distorção, da distração, uma mentalidade religiosa dizendo o seguinte: Moisés, faz assim, vai você, fala você com Deus. Deus, não é bom que Deus fale com a gente, não. O melhor é o seguinte: vai você ouvir Deus e você fala por nós. O que é isso? É o princípio do intermediário, da intermediária, do medianeiro, da medianeira. É o princípio de alguém
que faz a ligação. É por isso que a religião, que vem do latim, religare, o que liga de novo, o que cria a conexão. E Deus estava querendo ter conexão direta com o seu povo. Deus estava querendo ter conexão direta com o seu povo, e eu lhe pergunto: qual tem sido o teu meio de conexão? E eu lhe dou uma resposta breve, objetiva. Se o teu único meio de conexão não é Cristo Jesus o Senhor, pois está escrito: e nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É somente por meio de Cristo que temos livre acesso ao Pai. É por meio do seu sangue e de seu sacrifício que chegamos até Ele. Agora, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, é que temos acesso a Deus. Mas as nossas distrações, os nossos encantamentos, muitas vezes têm provocado distância, têm provocado distorção, e somos capturados por um sentimento religioso, dizendo: é melhor ter um intermediário, é melhor ter alguém que fale por mim. E hoje eu vim aqui dizer para ti: o sangue de Cristo verteu na cruz do Calvário, para que você pudesse ter acesso a Deus sem medo. Quando o sangue de Jesus desceu sobre nós, aleluia, quando o sangue de Cristo verteu em nosso favor, rasgou-se o véu, e o acesso nos foi dado, para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus sem medo, para que pudéssemos entrar na presença de Deus sem condenação, para que pudéssemos andar na presença de Deus sem intimidação, para que pudéssemos entrar na presença de Deus, aleluia, sem pavor, para que pudéssemos entrar na presença de Deus com liberdade, aleluia, não como um estranho, não como um condenado, mas entrar na presença de Deus como um filho amado. Por isso eu digo agora que todo medo que te prendia, toda limitação que te amarrava, está caindo por terra aí na tua vida. Nenhum sentimento religioso dominará você, nenhum sentimento da religião, sejam pastores, sejam padres, sejam gurus da nova moda. Eu quero dizer para você: o Senhor é quem te liberta, o Senhor é quem te dá livre acesso. Não se deixe intimidar pelos barulhos e pelos terremotos. Saiba que o Pai te ama e quer te receber de braços abertos. Alguém, por favor, nessa casa, dá um glória a Deus. Demônios estão saindo pela janela, correndo pelas portas, resistências diabólicas estão caindo, fortalezas da mente estão vindo ao chão, porque todo pensamento religioso está sendo desconstruído nesta hora em Cristo Jesus. Aleluia. Repita comigo: a distância distorce. Aí na sua casa, eu não te ouvi, vamos lá? A distância distorce. Deus não muda, sua proposta não muda. A distância distorce. Conta-se a história de que uma vez um pequeno garoto perguntou para o seu pai: de que tamanho é Deus? Pai, de que tamanho é Deus? Então o pai apontou para um avião que voava bem alto do céu e perguntou para o filho: aquele avião é grande ou pequeno? E o menino responde ao pai: é pequeno, pai. Então o pai leva aquele garoto a um aeroporto, e eles se aproximam do avião, e ele pergunta novamente para o menino: filho, esse avião é grande ou é pequeno? E o menino responde: ele é grande, pai, ele é grande. E então o pai vira para o menino e diz: assim é Deus. Assim é Deus. Se estamos longe, Ele parece menor. Se estamos perto, Ele parece maior.
tamanho do teu Deus é muito relativo à distância que você se coloca dele. Um exemplo muito simples que eu já usei aqui na igreja é que se eu estou a uma distância, graças a Deus eu tenho uma vista boa, minha Bíblia tem uma letra bem pequena, e aqui de onde eu estou eu consigo ler os versículos. Mas se eu afastar um pouco mais, daqui eu já não consigo ler. A Bíblia mudou? Não. O que mudou? A distância. Repita comigo: a distância distorce. Diga de novo: a distância distorce. O que acontece, meus amados, é que quando nos distanciamos, tudo fica distorcido. Mas quando nos aproximamos, tudo se torna claro novamente. O texto diz que aquele povo escolheu a distância. E qual é o segredo para não ser consumido, destruído pela distância? Meu conselho para você é foco em Jesus. Meu conselho para você é foco em Jesus. Deixe-me ler um texto importante. Hebreus capítulo de número 12, verso de número 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal condição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Bem, entenda esse texto comigo, com alguns pontos bem práticos. Capítulo 12, obviamente, vem depois do capítulo de número 11. Eu espero que no mínimo você saiba do que diz respeito o capítulo de número 11. O capítulo de número 11 de Hebreus fala a respeito da fé. E conta a história de homens e mulheres que por meio da fé provaram o poder de Deus em suas vidas. Por isso ele introduz o texto dizendo o seguinte: a abertura do capítulo 12 é dizer: você viu quantas testemunhas estão à nossa volta? Você viu quantos experimentaram e testificaram e testemunham que Ele é real e verdadeiro? Você viu quantos à nossa volta estão mostrando que Deus é verdadeiro? Pegou? Então ele diz: nós estamos rodeados de grande nuvem de testemunha. Portanto, vocês se livrem de tudo que os embaraça. Se livrem de tudo que os atrapalha. Olhem para Jesus, que vai à cruz, e por favor pense comigo, o ambiente da cruz não era muito diferente do ambiente do Monte Sinai, quando pega fogo naqueles dias. Preste atenção, o ambiente da cruz foi um ambiente de escuridão, de raios e relâmpagos, era um ambiente de sangue, de dor, de morte. Mas Jesus, aleluia, estava prestando atenção nestas coisas de forma alguma. Jesus continuava com os olhos firmes no propósito. Se eu pudesse colocar isso dentro da tua cabeça agora, não importa quão terrível é o ambiente, olhe para Jesus e veja o exemplo que Ele nos deu, se mantendo, aleluia, convicto de que o propósito iria superar aquela fase difícil, iria superar aquele momento de dificuldade. O autor aos Hebreus diz assim: vocês viram as pessoas que agiram pela fé?
Vocês viram como Jesus enfrentou o seu momento de dificuldade? Pois ele escreve e termina dizendo: isto é para que vocês não desanimem. Isto é para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Olha o texto. Não se cansem, nem se desanimem. Quando a gente mantém o foco no que é certo, quando a gente segue olhando para o alvo correto, eu quero te dizer, a distorção não nos trai. E a gente não é traído pela distância, mas a gente continua percebendo a grandeza de Deus à nossa volta. Como fazer? Guardar o coração. O coração é a fonte da vida. Provérbios capítulo de número 4, verso de número 23, mais um conselho prático que eu lhe dou. Acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Ore sempre para frente. Ore sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Percebe que a Bíblia está nos ensinando nesta noite a olhar para Ele, e a não deixar que as sombras, os barulhos, as trevas inundem o nosso coração, mas a gente mantém o nosso coração confiante no amor de Deus, cheios do Espírito Santo, sabendo que Ele está preparando o melhor para nós. Em resposta a isso, meus amados, avançamos para Êxodo 20:20. E é justamente esse ponto que vai fazer toda a diferença. Observe o texto que está aí em sua tela agora. O que ele diz? Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. O povo permaneceu à distância. Moisés, diferente de todos, adentrou em uma nuvem escura. Você já percebeu como nós, muitas vezes, criamos imagens na nossa cabeça e excluímos Deus daquilo que chamamos de uma nuvem escura, de um momento de sombras, de nuvens negras, de trevas? Enquanto eles permanecem à distância, Moisés decide entrar na escuridão. Moisés decide adentrar no lugar escuro. O lugar escuro é o lugar que não se vê, que não se enxerga, não se percebe. O lugar escuro é o lugar onde nós não temos controle. O lugar escuro é o lugar onde as nossas certezas desaparecem. O lugar escuro é o lugar onde nossas habilidades de pouco valem. O lugar escuro é um lugar de total e profunda dependência. Mas às vezes nós olhamos para aquele lugar escuro, às vezes nós estamos olhando para aquele lugar de escuridão, e nós dizemos: ali eu não entro.
ali eu não vou. E esse medo cria em nós distância. Esse medo nos afasta da presença. E não existe lugar mais seguro do que estar na presença de Deus. Eu vou repetir, não existe lugar mais seguro do que estar na presença de Deus. E eles entram ali. E ao entrar ali, a Bíblia diz que ele entra num lugar escuro, onde Deus estava. Por mais escura que a pandemia seja, Deus está lá. Por mais escura que sejam as nuvens que envolvem a economia, Deus está lá. Por mais escuro que possa ser um momento de luto, ou quando nós mesmos encararmos a própria morte, dentro desta nuvem escura, Deus está lá. Por mais escuro que possa parecer seu destino, seu futuro, seu próximo passo, Moisés adentra pela fé. E ao adentrar pela fé, Moisés vai traçar linhas que separam os sentimentos humanos. Primeiro, se você olhar comigo, verso de número 21. Moisés separa uma linha dizendo assim: o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés se aproximou da nuvem escura, em que Deus se encontrava. No verso de número 20, o texto diz: não tenham medo. Não tenham medo. Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. São duas diferenças importantes. E se hoje, por meio da graça divina, eu conseguir comunicar ela com vocês, eu tenho certeza que a gente termina esse dia como uma igreja mais madura e melhor preparada. A primeira diferença clara que Moisés deixa nesse texto é a diferença entre medo e temor. Medo e temor. Aprenda a diferença entre medo e temor. Ao mesmo tempo que ele diz, não tenham medo, ele também diz, o Pai veio estabelecer temor. Medo e temor são coisas diferentes, no contexto que Moisés aplica para nós. Moisés diz ao povo, não tenha medo, cultivem o temor. Pegou? Não tenham medo, cultivem o temor. O medo é limitante. O medo é paralisante. O temor te torna reverente. O temor te torna capaz de se mover na presença sem preocupações. Um homem temente a Deus se move na presença dele sem preocupações. O medo te afasta das bênçãos. O temor te aproxima delas. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, está escrito. Feliz será e tudo lhe irá bem. Começa como? Com temor. Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Feliz será e tudo lhe irá bem. Aleluia. Seus negócios vão prosperar. Seu casamento será bendito e seus filhos serão prósperos e saudáveis.
Sua casa terá fartura na mesa e um jardim ao redor. O que ele está dizendo nesse texto é: o medo te afasta da presença, o temor te coloca dentro do favor de Deus. Que hoje o espírito do medo saia, para que um temor reverente nos domine. Que o espírito do medo saia, para que um temor reverente nos domine. Eu quero orar para que hoje o Senhor possa fazer a diferenciação. Eu não tenho medo de Deus, eu tenho temor a Deus, eu tenho respeito, eu tenho reverência a este Deus, que é meu Pai, mas que é digno de toda honra. O temor te ajuda a se mover na presença sem condenação. Vou repetir: o temor te ajuda a se mover na presença sem condenação. Separamos o medo e separamos o temor. Levante a sua mão aí, aponte para uma janela aí da tua casa e diga assim: hoje, da minha casa, nós repreendemos todo medo e recebemos o temor de Deus como um pilar que nos sustenta. O temor de Deus, aleluia, torna a tua casa reverente. O temor de Deus torna a tua casa um lugar de respeito, de adoração, de honestidade. Não torna a tua casa perfeita, por favor, mas torna a tua casa um lugar agradável a Deus. Levante a mão e diga: minha casa é um lugar de temor a Deus. A segunda diferença que Moisés vai estabelecer aqui no verso de número 20 é tentação e provação. Olha o que ele diz: esse barulho todo está provando o vosso coração. Essa escuridão e esses relâmpagos estão provando o seu coração. Eu disse há mais de um ano atrás que a Covid faria um diagnóstico melhor dos corações do que dos pulmões. Lembra disso? Quem lembra? Escreve aí: eu lembro. A Covid faria um diagnóstico melhor do coração das pessoas do que pulmão das pessoas. O que ele está dizendo é: Deus veio provar seu coração. O sentido de provar é poder examinar o que está dentro, é criar um diagnóstico, é revelar o que está em oculto. A tentação é o diabo te induzindo ao pecado, mas a provação é Deus extraindo de você valores, conceitos, afirmações, potencial, capacidade, santidade, habilidade, dom, que você nem sabia que existia. Quando Deus nos põe à prova, é para tirar o extrato, aleluia, para extrair de nós o que existe de precioso. E se eu posso, numa linguagem bem simples, diferenciar para você provação e tentação, eu vou tentar resumir aqui. Tentação é o diabo tentando tirar o pior de você, provocando o seu pior. Isso é tentação. Tentação é o diabo querendo extrair toda a natureza carnal, diabólica, perversa, promíscua, de dentro de você. É por isso que a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. É por isso que a Bíblia diz que Deus não manda tentação. Tentação é o diabo tentando tirar o seu pior. E o que seria uma provação? De maneira simples e objetiva, a provação é Deus procurando extrair o melhor de você. É te colocar numa situação onde o seu melhor aparece. Durante os meses, e já vamos para 14 meses de pandemia,
E durante os 14 meses de pandemia, deixa eu lhe dizer, o diabo tentou muita gente e extraiu delas o pior, mas Deus provou o coração do seu povo, e de muitos extraiu o melhor. Extraiu dons, extraiu habilidades, extraiu esperança, extraiu capacidade. E o que eu vim dizer para ti hoje, é que Deus neste lugar, está muitas vezes provando o nosso coração, e extraindo de nós o seu melhor. Naquele dia, dentro daquela nuvem escura, naquele dia, com relâmpagos e raios, com uma tempestade presente, Deus estava dizendo: eu quero tirar o melhor de dentro de vocês. Moisés então toma uma direção. E qual é? Ou ele fica com todo mundo longe, ou decide pessoalmente entrar naquela nuvem escura e encontrar-se com Deus. Exatamente aí onde você está. Deus te coloca em uma posição para uma decisão pessoal. Eu não sei como é que é. Nem vai saber. É um salto. É entrar em um quarto escuro, apenas com a certeza de que Deus lá estará. É entrar no meio de uma nuvem densa, sabendo que lá você não estará sozinho. A fé é uma jornada de promessa. A fé é uma jornada onde não tem nenhuma garantia palpável. É apenas avançar com confiança, sabendo que você vai encontrar Deus lá. A nuvem pode ser escura diante do nosso futuro, mas é justamente nesses lugares escuros que nós encontramos a presença de Deus. Exatamente aí onde você está. Ao longo dos últimos meses, o diabo tem tentado tirar o seu pior: raiva, ira, revolta, mágoa, rancor. Exatamente aí onde você está: desespero, angústia, depressão, amarguras. Mas é possível que Deus também esteja te provocando a ter esperança, te provocando a ter confiança, te provocando a falar diferente do que vê. Portanto, hoje, neste exato momento, Jesus te chama, e Ele te convida a entrar em uma nuvem escura, onde você encontrará luz para o seu caminho, onde você encontrará sentido para a vida. E se você deseja realmente ter um encontro com Ele agora, se você deseja realmente ter um encontro com Ele agora, coloque a mão no seu coração e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu me arrependo e peço perdão pelos meus pecados. Jesus, segura em minha mão, me guia pelo teu Espírito, para que eu encontre o Pai. Senhor Jesus, salva-me hoje. Deus Pai, recebe-me como teu filho e me dê destino para a vida. Se você fez essa oração agora, diga amém.
Você não tem ideia de quantas coisas começaram a mudar agora, ainda que você não as sinta nem as perceba, porque elas estão acontecendo em meio a uma nuvem escura, que somente a fé e o tempo vão revelar. Nós queremos conectar com você e queremos te ajudar nesta caminhada. Este número de telefone que aparece agora em sua tela, mande para nós um WhatsApp agora. Escreva seu nome, vai abrir um menu, digite a opção 6, novos começos. Novos começos é a sua opção desta noite. Do outro lado eu tenho um vídeo, e nós vamos ajudar você a continuar essa jornada, que vai ser cada vez mais brilhante, embora tenha começado como um salto do escuro. Que o Senhor te abençoe. Eu estou esperando a tua mensagem. Mande para mim agora o seu nome, por favor. Seja bem-vindo. Receba o nosso abraço. Novos começos. Eu tenho uma palavra para você. Aí na sua casa, se você pudesse colocar de pé, a presença de Deus é forte aqui. O Espírito Santo se move nesta casa. Eu vejo a graça de Deus entre nós, eu vejo o amor de Deus entre nós, eu vejo a presença do Espírito Santo entre nós, eu vejo a autoridade de Deus entre nós, eu vejo o derramar do Senhor entre nós, e eu estou te dizendo hoje, você pode ficar à distância, ou você pode se aproximar, você pode pelas nuvens escuras, pôr para fora o pior, ou pode no meio das nuvens escuras, extrair de você o melhor. O povo pôs para fora o medo, Moisés expôs a confiança. Eu não estou no tempo de pôr para fora o medo, eu estou no tempo de revelar a confiança. Diga: esta nuvem escura, hoje, me provoca a revelar minha fé, minha confiança e minha ousadia, no santo nome de Jesus. Aí onde você está agora, seja como Moisés, entre na nuvem escura deste novo negócio, entre na nuvem escura destes novos tempos, entre na nuvem escura, aleluia, deste sonho, deste projeto, e acredite, algo poderoso, Deus está te esperando dentro dela. Levante sua mão com mim e diga: hoje, o medo dá lugar ao temor, a tentação dá lugar à provação, e o pecado não me domina, o medo não me governa, mas a fé me faz ousado e confiante para diminuir a distância e chegar mais perto de Deus. Uma nuvem escura pode ser uma doença, uma nuvem escura pode ser uma crise financeira, uma nuvem escura pode ser uma crise familiar, uma nuvem escura pode ser um caos à sua volta, mas Deus está dizendo: entra na nuvem, e nos encontramos lá. Entra na nuvem. Eu estou sendo profeta para alguém essa noite. Entra na nuvem, porque Deus está te esperando lá. Entra na nuvem, porque Deus está te esperando lá. Pode começar escuro, mas vai clarear. Está escrito: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. A figura de Provérbios que Salomão está usando é: assim como a madrugada é intensamente escura, a luz vem rompendo, e logo o sol brilha. Do meio da escuridão, você vai encontrar a luz de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo encha a sua vida, que a sua história seja uma história de milagres, e que você experimente o poder de Deus em sua casa. Deus te abençoe.
Mesmo que eu ande em meio ao frio, e mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, e mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir.
sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar.